Então, vamos voltar para a conversa. Então, estamos cá conversando com a Manuela Meirelles, que está em projeto de doutorado, estudando no análise crítica a Umbanda no pós-colonialismo. E a gente vai conversar bastante com ela sobre esse tema, que é um tema muito oportuno e importante. Dos terreiros para a academia, como a Umbanda faz essa transição? Ou seja, considerando que é vítima de preconceitos, claro, preconceitos por não conhecer, acha que é lugar de mal, que é lugar de fazer maldade, e não é. É um lugar, você falou muito bem, ou seja, as entidades incorporam para ajudar as pessoas que as procuram. Sim, exatamente. Perfeito. Os julgamentos e até há uma intolerância religiosa, infelizmente, século XXI, no mundo. Como é que você verifica isso tudo no medida que você vai para a academia em Portugal estudar Umbanda? Sofreu preconceito de imediato? Não, diga lá. E acrescentando, gostaria só de perguntar como você lida com o fato de você ser uma mulher branca no meio de olhos azuis, cabelos claros. Olhos azuis, cabelos loiros, dentro de um ambiente bastante de negro, afrodescendente. Afrodiaspórico. É a religiosidade. Maravilha, maravilha. Vamos lá. Como você se vê nisso? Olha, qual que eu respondo? Primeiro, em relação à academia, né? Aqui em Portugal, eu acho que foi menos bem visto, porque eu acho que muito pouca gente conhece a Umbanda, né? E tocar ainda nesse vespeiro da questão colonial é mais difícil, né? Dois assuntos tabus. Então, eu acho que tem um pouco essa dificuldade aqui, mas o que eu posso dizer é que, bem ou mal, né? O orientador aceitou de primeira? Resistiu? Na verdade, o que criou uma resistência muito grande foi o fato de eu mesma ser umbandista. Isso criou uma resistência muito grande dentro da academia aqui, apesar de eu achar que, enfim, a minha pesquisa mesmo no Brasil, ela já cruzava um pouco a minha vivência, né? Então, eu uso metodologias aqui que falam que é autoetnografia, que é um pouco como que o pesquisador também se coloca dentro da própria pesquisa e pode, né, entendi. Usar um pouco fazer isso de uma forma cuidadosa. É o lugar de fala, mas é que um lugar de fala que pode interferir no resultado da pesquisa. Então, isso precisa ser, né, uma coisa muito estabelecida metodologicamente, ficar com, né, alguns cuidados, assim. Mas isso recebeu uma resistência maior, né? Mas como a minha ideia é também de pensar como que a Umbanda, né, e dentro dessa visão pós-colonial tem para propor quase soluções para problemas sociais que a sociedade portuguesa hoje em dia está vivendo, né, que é essa diversidade cada vez maior. Eu acho que isso foi bem recebido, tanto que o concurso que eu fiz para a Fundação para Ciência e Tecnologia, que é um órgão aqui, né, que dá as bolsas de doutoramento, aceitaram a minha pesquisa. Bastante rigoroso. Então, acho que isso hoje em dia no Brasil está sendo um pouco mais discutido, mas aqui em Portugal um pouquinho menos, assim. Em relação a ser uma mulher branca, isso é uma discussão bem grande, porque, pelo menos na minha visão, eu acho que talvez a gente possa depois falar um pouquinho disso, assim, a Umbanda, eu considero que ela tem um tronco principal, como eu disse, né, banto, dessa região de Congo e Angola, e os bantos, eles tinham uma visão de mundo que tem até um nome esse conceito, que é o Moyô. Eles acreditavam que a troca de energias e o que hoje em dia se chama axé, essa troca de força vital, ela aumentava quando você incorporava deuses e crenças de outros povos. Então, a Umbanda ela tem um pouco essa visão ampla de abraçar as diferenças, inclusive de aceitar, né, pessoas brancas, no caso, porque ela tem essa visão ampla, eu acho, né? Que eu faço questão de dizer que o principal tronco é esse, e isso precisa ser reconhecido dentro da Umbanda. Acho que tem Umbandas que reconhecem muito pouco isso é uma discussão que precisa ser feita, mas eu não me sinto necessariamente usurpando, exato. Né? Eu tenho muito respeito por aquilo e também, enfim, né, tento dentro do que me cabe, né, como mulher branca, também divulgar essas críticas que eu acho tão importantes. Às vezes, infelizmente, escutam mais de outros brancos algumas críticas do que do movimento negro que está aí falando uma série de críticas há um tempão. Então,
eu tento, dentro do meu limite, fazer a minha parte. Que bom. Quando a Bethânia foi enredo de escola de samba da Mangueira 16, levou-se acho que 6 meses que o carnavalesco, como é o nome dele? Fugiu agora. O Leandro Vieira, negociando com ela, porque ela precisava da autorização digamos, das entidades com as quais ela é protegida e tal. A pergunta é bem essa. Você precisou pedir permissão às suas entidades para levar o assunto para a academia ou não? Não. Os assuntos não se misturam assim. Eu, na verdade... A entidade não manda tanto assim no médio. Não manda. E é isso, acho que tô falando de Umbanda e o Candomblé, que eu acho que a da Bethânia, assim, é um pouco diferente, assim. No meu caso, eu até senti, porque a minha vinda para Portugal não era para pesquisar isso. Não era? Não era. Mais pertinho do microfone, isso. Boa. Eu ia continuar, na verdade, a minha pesquisa ligada ao direito à moradia dentro da área pós-colonial, e a saudade da Umbanda, porque eu já era umbandista lá, né? Então a saudade da Umbanda, e eu lendo as coisas, eu achei que aquilo tinha tudo a ver. Na verdade, que a Umbanda tinha... porque uma da vertentes do pós-colonialismo é exatamente valorizar saberes que foram mais inferiorizados, né, por essa questão colonial, assim, porque não só as pessoas foram subhumanizadas, mas os saberes delas. Sim. E eu comecei a pesquisar aquilo e falei, gente, isso tem tudo a ver com Umbanda. E eu sinto, inclusive, que uma pombagira, quando eu estava no Brasil, falou que eu ia depois entender por que eu vinha para Portugal, porque foi muito difícil sair do terreiro e largar isso e tal, e eu acho que eu sinto que esses caminhos se cruzam no meu caso, entendeu? Que é também um trabalho de divulgação e de importante dentro da Umbanda e para as pessoas em geral. Tá. Pelo menos eu espero que E seja. você diria que vai ter que prestar contas dessa tarefa também, além aqui não chama banca, chama júri, né? Além do júri, da defesa, também vai ter que prestar contas para as entidades? Olha, para as entidades, não. Eu acho que assim, como umbandista, a gente tenta sempre pautar nossa vida um pouco por alguns valores, vamos dizer assim, né? E dentro do que eu acredito que é a espiritualidade, aquele papo, né, de espiritualidade e visão social, e eu acho que essas coisas se cruzam um pouco, eu tento fazer um pouquinho da minha diferença no mundo, vamos dizer assim. Claro. Então, eu espero que eles estejam aprovando. Até agora não falaram nada. Não puxaram as orelhas. Beleza. Até agora não falaram nada. Muito bom. Pós-colonialismo e crítica pós-colonial. Trocando em miúdos, o que a investigação vai revelar? Bem, olha, isso é o medo de todo doutorando. Explicar a tese em uma coisa curta. Quando eu estava fazendo o meu doutoramento, alguém me perguntou, mas isso, que era um título também gigantesco, né? Sim. Mas peraí, isso serve para quê? Mas não é verdade? Afinal, exato, Ailton, exato. Olha, eu vou, assim, o meu ponto de partida, como eu disse, né, eu estou dentro dos estudos pós-coloniais, que são esses estudos que criticam o colonialismo, as violências que aconteceram, e principalmente uma coisa que a gente vivencia até hoje, porque dentro dessa área a gente não acredita que o colonialismo histórico acabou, mas o colonialismo enquanto sistema de pensamento econômico-social, ele permanece até hoje, ou seja, diversas populações ainda hoje têm os seus saberes, a sua visão de mundo, inferiorizadas e subhumanizadas. E o pós-colonialismo faz essa crítica não por um passado, mas por uma coisa que a gente ainda vivencia. Então, exatamente. Então, isso é uma coisa que é importante e foi a base do meu trabalho. Mas tem um pouco essa ideia, e como eu disse, assim, racismo e xenofobia, eles estão muito ligados a isso. São essas continuidades que a gente vivencia hoje dessa questão colonial, né? Que olham a diferença de um olhar sempre hierárquico, um olhar do superior e o inferior. E isso permanece hoje na nossa sociedade, infelizmente. Sim. Então, quando quando eu entro nisso, eu penso como que a gente pode romper com isso, né? E a Umbanda, ela é um saber desse que foi inferiorizado e que eu acho que ensina muito a lidar com a diferença de uma outra forma. Porque ela tem uma série de raízes, né?